É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que venceu o Corinthians 2-0 e ficou barato. O Palmeiras jogou demais e nós vamos conferir os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então, para você ficar por dentro de todas as notícias do Verdão que sai aqui no nosso canal, já se inscreve e também deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. E coloca aí também nos comentários se você gostou dessa partida do Palmeiras, que já estão falando que é uma das melhores da temporada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe, como eu disse, rodada do Campeonato Brasileiro, vitória do Palmeiras sobre o Corinthians lá na Arena Barueri, vitória por 2-0, um bom futebol apresentado. E para quem estava com alguma preocupação, alguma pulguinha atrás da orelha aí, cobrando algum desempenho do Palmeiras, Jean Oddi, eis que o Palmeiras entregou muito daquilo que o torcedor quer ver, né? Se não durante todos os 90 minutos, mas em boa parte, principalmente naquela sequência ali de 2 gols, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite. Pois é, eu acho que assim, dessa vez o Palmeiras venceu e convenceu, um Palmeiras que tinha vencido muitas vezes na temporada sem jogar um grande futebol, eu acho que hoje jogou, né? Jogou de maneira diferente, nos seus melhores momentos no primeiro e no segundo tempo. Acho que é evidente que os 20, 25 minutos iniciais foram os melhores do Palmeiras no jogo, né? Com um caminhão de chances criadas ali. A gente vê o Donelli fazendo essa boa defesa, teve bola na trave do Felipe Anderson, mas assim... Talvez os melhores do Palmeiras em 2025, sim, hein, Jean? sem dúvida. Não queria te interromper assim, mas eu acho que a gente pode falar isso, ou pelo menos discutir sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que o jogo, de maneira geral, foi o melhor do Palmeiras e certamente esses 20 minutos foram os melhores, 20, 25 minutos aí do primeiro tempo. Realmente muito bem foi o Palmeiras, né? A gente vai falar das individualidades, do Felipe Anderson, como era óbvio, né? Passando a jogar um grande futebol. Acho que quem não acreditou no Felipe Anderson não tinha muito motivo para não acreditar. Depois a gente entra nesses detalhes. Depois do segundo gol, acho que o Palmeiras dá naturalmente uma baixada nas linhas ali, oferece mais campo para o Corinthians. O Corinthians consegue ficar mais com a bola, ter mais posse do que tinha antes, porque antes não tinha quase nenhuma, mas não consegue criar praticamente nada, né? Absolutamente nada. O Corinthians vai exigir uma defesa do Everton lá para os 40 minutos do segundo tempo. E naquela altura o Palmeiras já tinha perdido umas 2, 3 boas chances, inclusive o gol anulado, e para mim corretamente anulado, do Vitor Roque na segunda etapa, né? Mas apesar do Palmeiras não repetir no segundo tempo a atuação que teve do ponto de vista de iniciativa na primeira etapa, o Palmeiras criou as grandes chances do segundo tempo, poderia ter feito 3, 4, então foi realmente um jogo muito bom por parte do Palmeiras, foi um jogo que deixou a desejar bastante do lado do Corinthians, que tinha inclusive se poupado no meio de semana, ao contrário do Palmeiras, pensando nessa partida, e acho que esse é um ponto para a gente discutir também. Enfim, e vamos ver, né? A gente sabe que esse jogo é um jogo que tem uma importância muito grande sempre, né? Para as duas equipes, não só pelo resultado que cada time leva para casa depois do jogo, mas sobretudo pelo que vem depois dessas partidas. Muitas vezes os derbys são divisores de água aí das duas equipes. André, você falava talvez o melhor recorte ali do Palmeiras nessa temporada, né? O Palmeiras estava com aquela decisão do Campeonato Paulista muito impregnada, não só pelo resultado, por perder o título, mas pela forma como performou naqueles 2 jogos, principalmente no segundo. Hoje a situação se inverteu, né? A gente viu um Palmeiras muito mais ligado o tempo todo, muito mais intenso o jogo inteiro. E um Corinthians em que pese os desfalques, a gente vai discutir bastante também o peso desses desfalques para o Corinthians, mas que realmente não se conectou com a partida. Sem dúvida, eu acho que é isso que você falou no final agora, que determinou muita coisa no jogo dessa noite. Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal em casa. Essa conexão com o jogo é que fez a diferença a favor do Palmeiras hoje. Aliás, desde a primeira mexida na bola. Então, a comissão técnica do Corinthians tem o dever de explicar o que foi a saída de bola do Corinthians no jogo. Bizarra. Que, o Memphis dá um chutão para frente, para ninguém, entrega a bola ao Palmeiras, esboça uma corrida para estabelecer uma marcação mais adiantada, que não acontece, nem naquele lance e nem depois. Então, aquilo não foi um sinal de que o Corinthians iniciaria a partida marcando o Palmeiras próximo ao seu gol, tentando dificultar saídas, tentando tirar o ar, etc. O Corinthians nem tentou fazer isso.
E foi tão incompetente no jogo de hoje que a minha impressão é que se tivesse tentado, não teria conseguido. Mas falando do Palmeiras, é uma questão de mobilização para jogar uma partida como essa. E isso tem a ver com preparação feita durante a semana pela comissão técnica e tem a ver com os próprios rituais de cada jogador para se conectar com um determinado jogo. Essa impressão que se tem, e a gente lê e ouve isso, o Palmeiras entrou para jogar mais uma final e o Corinthians entrou para um treino contra o seu maior rival. Isso é a impressão que a gente tem do lado de fora assistindo o jogo. Não significa que os jogadores não querem. Então essa coisa de, ganhou... Deixa eu sair, André, desculpa, que você se referiu. Isso não... eu vou me manter discreto aqui. O Emiliano Dias tem que explicar isso. Tomara que ele seja questionado e que ele dê uma explicação satisfatória a respeito disso aí. Primeiro lance do Corinthians num derby, no qual, aos 20 minutos, estava 2-0 para o Palmeiras. E quem executa é o jogador internacional. Exatamente, jogador europeia. Exato. Isso aí joga para jogar sal sobre a ferida, né? Isso. Muito bem. A conexão com o jogo, para mim, foi assim, absolutamente desequilibrada na partida de hoje. E não se trata de querer mais ou menos. Se trata de saber se mobilizar para disputar uma partida como essa. O Corinthians acabou de ser campeão contra o Palmeiras, então a sensação da mochila nas costas está com o jogador do Palmeiras, então ele tem o algo mais, o jogador do Corinthians tem que ter o algo mais para enfrentar o Palmeiras, para enfrentar o São Paulo, para enfrentar os seus rivais. Ele não pode entrar em campo hoje para uma partida normal. Não é normal, especialmente na casa do adversário, onde se sabe que existe todo um estímulo da torcida presente para fazer com que o time da casa, o time mandante, coloque essa posição de mandante para todo mundo ver dentro do campo. A partida do Corinthians foi sofrível. Se o torcedor do Palmeiras estava até agora, até este sábado, procurando um motivo para acreditar na temporada da sua equipe, porque o Paulinho está chegando e a partir de agora o time, com a presença dele, promete ser muito diferente em termos técnicos, em termos de perigo ao adversário. Mas se ele precisava de uma atuação para acreditar que 2025 vai ser bom, ele teve hoje, com 20 minutos, ele já tinha visto o que precisava. E depois o Palmeiras controlou o jogo de maneira organizada, como os times que são bem treinados sabem fazer. E se o torcedor do Corinthians precisava de mais motivo para se preocupar, porque o Garro está machucado e não joga, porque o seu goleiro, que foi responsável pelo título estadual, também não está jogando, porque na ausência de um lateral que saiba marcar o Estevão, o Corinthians não tem resposta para esse tipo de ameaça do Palmeiras, que hoje nem foi necessária. Nem precisou, né? O torcedor do Corinthians hoje, com 20 minutos, tinha totais motivos para se preocupar, iniciando por essa saída de bola que, de novo, eu preciso dizer, o Emiliano Dias, que era o técnico hoje, né? O Ramon, o pai dele está suspenso, precisa explicar. E bem explicado. Aliás, isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com a vitória do Palmeiras 2-0 em cima do Corinthians, que ficou muito barato pro Corinthians, pelo tanto de oportunidades que o Palmeiras teve, né, e acabou não aproveitando. Gol ali meio polêmico, né, impedimento no gol do Victor Roque, o Victor Roque também não tá dando sorte, né. A impressão que dá é realmente que o azar tá muito grande. Já outro gol, né, que ele faz e acaba sendo anulado, né, com esse impedimento, e fica aí, né, a expectativa de um gol do Victor Roque. A estreia do Paulinho, né, achei que foi muito bem, colocou velocidade no jogo, teve oportunidade, quase fez o gol. É um jogador realmente diferenciado e que pode ajudar demais o time do Palmeiras. Vamos esperar que ele possa voltar aí a jogar com mais minutos, né? E quem sabe aí uma partida voltar aí como titular, para poder a gente conseguir analisar melhor o futebol do Paulinho. Mas no geral, acredito que os 2-0 ficou muito barato mesmo, e o Corinthians acabou, né, tendo muita sorte. O Palmeiras neutralizou totalmente. Acho que um dos lances mais perigosos que o Corinthians teve foi numa falha muito bizarra da zaga do Palmeiras no final do jogo, mais uma defesaça, né, do goleiraço do Palmeiras, que ajudou aí a segurar esse placar de 2-0. Acredito que o Palmeiras mostra que tem muita força para poder realmente, depois que o time entrosar
ousar disputar muito forte todos os campeonatos, mas ainda falta alguns detalhezinhos, mas dá pra ver que esse time é muito forte, né? Você gostou do que viu? Achou bom mesmo esse futebol do Palmeiras? Faltou alguma coisa? Alguém tá abaixo? Alguém se destacou? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal a crescer e a gente trazer mais informações do Palmeiras aqui pra você. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!